Oi! Oi! Na hora que... Você viu que eu arrumei a câmera? Eu vi. Na hora que deu, tipo, gravando, a câmera começou a tremer. Tipo... Natália, agora você já viu que tem um contador, Natália. Sim, mas eu acho que eu tenho ansiedade da minha câmera. Porque quando a gente começou a gravar os vídeos pro YouTube, isso faz já 30 anos, o meu microfone sempre dava problema. Ele Tá. sempre cortava. Então eu sou meio encanada. Agora eu quero ficar mexendo tudo. A minha câmera sempre estava meio torta. Agora eu quero ficar mexendo tudo direitinho e arrumando e enquadrando a árvore de Natal, essa bela árvore de Natal, entendeu? Bom, Então, o ano virou, mas a gente não mudou nada. Feliz não. ano novo, jovens. Feliz ano novo! Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa. E eu não posso mais cantar porque a Globo vai processar. É verdade. Lá, 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 lá. É isso, gente. Olha só. Show Começar da o ano... virada aqui. Sim. Como vocês passaram? Vocês Ah, eu passaram tô de bem? branco, olha, eu tô de branco. Eu não planejei isso, Olha. mas eu estou de branco. Pra Eu começar tô na um paz. arco-íris, porque eu quero um ano colorido. Olha, que chique. Eu adorei a sua blusa, por falar Ai, nisso. obrigada. É da Shein. Ah, eu ia Tava na perguntar se era. promoção. É bonita. Foi 11 euros, obrigada. Sim, eu sou dessas que falam o preço das coisas quando os outros gostam, se foi barato, e eu não vou mudar. Não, a melhor coisa é falar obrigada. Comprei no Largo 13, R$ 20. É Exatamente. que hoje em dia a Shein que é o Largo 13, né? No caso. A nossa 25 de março agora é a Shein. Que a 25 de março mesmo tá cara. Tá caro, gente. Agora é Shein Sim. aqui embaixo, depois é 25 de março e o Brás. É. Comprar roupa em shopping é tipo. Mas bem, Ai, gente, gente. ano novo, vida nova, e a gente vai começar devagar, tá? Tá. Vamos começar com um tema mais de boa, porque a gente não quer. Porque assim, a gente sabe que no Natal a gente deixou a galera meio deprimida. Eu não sei do que você tá falando, Renata. Pois é, então assim, a gente vai querer pra balancear um pouquinho, pra começar um 2023 mais vibes, assim, mais vibes tipo meu casaquinho. Eu vou trazer um tema meio nerdola, meio spooky, que eu acho que você vai adorar. Ah, ok. Vamos falar de cidades fantasma brasileiras. Brasileira! Brasileiras, sim. Amei. Eu Quero. tava pensando, a gente ia fazer uma coisa um pouco diferente, só que aí eu tava pensando, tipo, eu tava lembrando do Brasil, porque ano novo eu sempre lembro do Brasil. A gente Uhum. sempre ia ou pra praia ou pro meio do mato, porque eu morava em São Paulo, Uhum. né? E eu lembro que quem ficava em São Paulo falava que a cidade ficava É vazia. maravilhoso. É igual carnaval. Carnaval, o melhor lugar pra ir é pra São Paulo, porque você vai pro cinema, você vai pro shopping, você vai pro teatro, não tem ninguém. Ah, Você não, não. eu não sei como tá depois que eu saí, mas entre 2016 e 2018 tinha os bloquinhos no carnaval. Então São Paulo Ah, é tava bombando. verdade, A galera agora tá começou a ir pra São bombando. Paulo. É. Não sei hoje, né? Depois de 4 anos de Biroliro, eu não sei como ficou. Mas É. quando eu saí, era Agora a gente tem vibes. procissão no carnaval. Ai, Uma procissão fúnebre, mas calma, é. gente. Mas Esse ano é enfim, vai Lula. voltar. Mas então, eu pensei nisso, pensei, nossa, eu tava pensando nesse tema. E cidades fantasmas são uma coisa que, quando você para pra pensar, principalmente na cultura gringa, é uma coisa que aparece muito, né? Por exemplo, na Hum, Itália você tem as cidades que estão praticamente mortas e que você pode comprar casas por 1 euro. hum, O detalhe que ninguém te conta, né, que a casa tá caindo aos pedaços e que você vai pagar 1 euro pela casa, mas você tem que se comprometer em reformar a casa em até X anos. uhum, Em alguns casos, tem que se comprometer a morar na cidade. Porque eles uhum, estão tentando reviver essas cidades, né? uhum. E aí, nessa vibe, sabe, o cérebro indo de um lugar pro outro, pensei, nossa, gente, e no Brasil, será que isso acontece? Será que tem cidades que, tipo, desaparecem no Brasil, tão cheio de gente? Então, nunca ouvi falar de cidade fantasma brasileira. Já ouvi falar de várias gringas, principalmente nos Estados Unidos, mas eu nunca ouvi falar de cidade fantasma brasileira. Pois agora você vai ouvir falar, porque eu trouxe 5 cidades fantasma do Brasil que têm histórias trevosas por trás. Gosto. A primeira delas, gente, é Airão Velho, no Amazonas.
também conhecida como a cidade do apocalipse formiga. Dan, dan, dan. Do Apocalipse Formiga, ok. Apocalipse formiga, gente. Ah, Airão Velho foi fundada em 1694, foi a primeira cidade a tipo, ser fundada nas margens do Rio Negro. uhum, Desde a época da colonização portuguesa até o final da Segunda Guerra, essa cidade foi uma das cidades mais importantes lá do Amazonas, porque ela concentrava toda a produção de borracha da área que fica entre o Alto Rio Negro, o Rio Branco, o Rio Jaú e os afluentes. uhum, E, assim, depois da Segunda Guerra Mundial, a cidade foi esvaziando até que ela ficou literalmente vazia. uhum. E existem várias teorias, ninguém sabe direito por que isso aconteceu. E a teoria mais popular é que aconteceu na cidade uma invasão de formigas comedoras de gente. Como assim formigas comedoras de gente? Sim, Eu imaginei formigas que fosse assim, comedoras de tipo, gente. uma praga de formiga, e que tivesse matando, sei lá, os crops, sabe, a lavoura, ou sei lá, Gente, minhas fontes estão destruindo todas aqui embaixo. A destruindo o informação psicológico, mas gente, formiga comedora de gente eu nunca ouvi falar. A informação que eu tenho, as fontes estão todas aqui embaixo, como sempre. A informação que deram é Sim. formigas comedoras de gente. E falam que essas formigas acabaram expulsando todos os moradores para cidades vizinhas. E tipo, as formigas só foram pra aquela cidade, elas não foram pra cidades Então, vizinhas? não sabemos. Eu Tem acho que umas. isso não foi uma invasão eu acho que foi a cidade foi colonizada pelas eu acho que isso foi um ataque planejado por parte Pode das ser. formigas. Vai saber, às vezes tinha alguma coisa muito peculiar no solo da cidade, daquele pedaço. Hum, Porque eu imagino que as cidades daquela região lá do Rio Negro, no Amazonas, sejam mais espaçadas umas das outras, né? Não é tipo que sim, nem é verdade. São Paulo, que você tem o ABCD, São sei lá das Paulo e coisas. Diadema, né. É. Mas tem uma teoria que eu acho que ela é mais verossímil, por mais que eu goste da teoria das formigas comedoras de Não, gente. eu não quero nem ouvir aqui é Ah, mais verdade, a gente vai ficar com a da formiga. tem, tem Você ouviu gente que aqui acha. primeiro. Tem quem diga que, na verdade, o abandono, né, foi causado pelo fim do ciclo da borracha no Brasil. O que acontece, gente, é que para quem lembra, para quem não lembra, na verdade, das aulas de história, né, teve uma época que o Brasil era o maior exportador de látex para os Estados Unidos para a produção de pneu de automóvel. Uhum. Só que depois, né, da Segunda Guerra, se não me engano, ou alguns anos depois, eu já não lembro a época exata, mas mais ou menos nessa época, a borracha brasileira passou a ser substituída pela borracha da Malásia, pelas empresas Hum, norte-americanas, que era mais competitiva, mais barata. uhum. E um fator interessante é que hoje, Airão Velho só tem um morador. É um eremita que chama Shigeru Nakayama. É a única pessoa que mora lá. E Ok. hoje ele vive de dar tour do que sobrou da cidade para quem quiser. De repente era ele que estava por trás desse ataque das Foi ele formigas. que soltou, ele só queria ficar de boa. Ele que coordenou o exército de formiga pra ele ficar com a cidade toda. Como que é o nome dele? Shigeru Nakayama. Shigeru, você não tá enganando ninguém, amigo. Eu Você que acho que ele não coordenou gostava esse de ataque. gente. É. Ele não Ele curtia falou: gente. Ele falou: eu quero ficar não sozinho, tenho mas eu preciso dinheiro ganhar pra comprar dinheiro. minha própria cidade. O que, que eu vou fazer? Vou coordenar o ataque de formigas. A gente vai postar. Respeito. Vocês estão vendo as fotos da cidade, né, gente? É uma cidade extremamente instagramável. Então tem muito influencer brasileiro que faz esse tour só para tirar umas selfies, umas fotos vibes na cidade, assim. Como vocês podem ver, né? E se Hum. vocês quiserem, eu vou pôr o link embaixo para quem quiser fazer o tour com ele. Vai que você é um desses influencers, fotografeiros maneiros. Se for o caso, manda pra gente a sua foto lá, fala: olha, fiz o Ah, tour. se eu tivesse dinheiro, eu super ia fazer. Eu também. Nossa, eu super Nossa, faria. super faria. Gente, caso vocês queiram receber mais episódios do Pátria Amada Criminal, você pode apoiar esse podcast na Aurelo, porque daí a gente pode fazer esse store mal assombrado que a gente quer fazer, sabe? De cidades Link fantasmas. aqui embaixo para você nos apoiar na Exato. Aurelo. Pra gente poder ir. Isso, pra gente Pairão poder velho. movimentar a economia de Airão Velho, gente, por favor. Pra gente ajudar o Shigeiro a, sei É, lá, ficar mais rico.
Ah, Eu não ia falar comprar uma cidade, porque ele já tem uma ele cidade, já né. tem uma cidade, mas de repente a gente pode visitar ele lá. Sim, tomar um chá com ele, por que não? Exato. E perguntar como que ele fez com esse exército de formiga que ele coordenou. Como ele treinou as formigas. É. Vamos para a segunda cidade, gente. A segunda cidade chama Fordlândia, no Pará. E sabe o que é bizarro? Essa cidade foi fundada pelo Henry Ford. Literalmente, o Henry Ford veio para o Brasil para fundar essa cidade. Sim. Mas, gente, eu achei que era uma fábrica da Ford que tinha lá. Então, o Henry Ford veio para o Brasil, para essa cidade no Pará, fundou a cidade chamada Fordlândia. Hã. E o plano dele era criar uma Disneylândia da borracha. Ele queria uma cidade que a cidade fosse. Ele planejou uma cidade para existir em função do cultivo da borracha. Ah, E tá. aí a ideia dele é que essa cidade toda ia viver em função dessa borracha que ia ser fornecida para Ford. Uhum. E aí, assim, no papel, a ideia parecia boa para ele, para o Henry Ford. É. Uhum. Qual que foi o problema? O Ford esqueceu de pedir uma análise do solo antes de fundar a cidade. E Ah. esse solo se revelou impróprio para o cultivo de seringueiras, que são as árvores que produzem a borracha. Um pequeno detalhe, gente. Detalhes. É tipo. Foi literalmente o Elon Musk comprando o Twitter, ele esqueceu só dos Exatamente. detalhes. Foi tipo isso, tá vendo, gente? Esses erros se repetem. Você acha que o Elon Musk foi o primeiro a Não. fazer essa presepada? Não. E aí, a cidade, obviamente, não tinha mais função de existir, porque você não tinha como fazer borracha, você não tem como plantar seringueira. Uhum. E depois dessa falha épica, a cidade apenas deixou de existir, mas o bizarro é que a estrutura dela ainda tá toda lá. Eita. Então, como vocês podem ver pelas fotos, vocês têm, tipo, um grande meio do mato, com os prédios e as estruturas, tipo, industriais que parecem meio que esqueletos. E vários restos de carros da Ford, abandonados desde aquela época. Tipo, umas sucatonas de carro Ford. É uma grande cidade barra cemitério barra fábrica. Gente. Infelizmente, essa não tem nenhuma história trevosa por trás. Foi só uma Essa foi só estupidez um flop. corporativa. Flop Foi apenas um épico flop. de um milionário. Hã. Vamos para a próxima, então, gente, que essa é Hum. mais interessante. A gente vai para Igatu, na Bahia, também conhecida como a Machu Picchu Tupiniquim. Gente, como que a gente nunca ouviu falar dessa cidade, então? Pois é, gente, ó. Igatu chegou a ter mais de 10 mil habitantes no final do século XIX, porque para aquela época era muita gente. Hum. Porque essa cidade era um dos epicentros do ciclo de exploração de diamantes no norte do Brasil. Quê? Bizarramente, e a gente nunca ouviu falar disso, mas se você queria ir para um cassino, ir para um bordel chique, ou construir sua mansão, aquela coisa bem velho oeste, sabe? Era para lá que você ia. Uhum. Obviamente, né, gente, depois de alguns anos, algumas décadas, na verdade, as minas de diamantes secaram. Uhum. As pessoas acabaram indo embora aos poucos, mas hoje ainda tem gente lá. Tem mais ou menos 300 pessoas que sobrevivem do turismo. E por que essa cidade é chamada de Machu Picchu brasileira? A cidade reúne algumas construções de pedra que tipo, eram consideradas extremamente avançadas para aquela época, que ninguém sabe de onde elas vieram. Ah. Eu não sei se alguém assistiu o filme Abril Despedaçado, com o Rodrigo Santoro. Sim. Foi filmado lá. Aquelas construções Ah. trevosas. E aí, Ah, a gente entendi. vai falar um pouquinho do Tatum Canara. Pra quem não lembra do Tatum Canara, vai lá ver o nosso episódio, eu vou listar ele aqui embaixo. O Tatum Canara falava que existia uma cidade perdida no meio da floresta amazônica, enfim, que guardava segredos da humanidade. Ele falava que ele era, inclusive, descendente desse povo. Uhum. Tem gente que diz que, na verdade, essa cidade que ele queria levar todo mundo é Igatu. É o que eles chamam de a cidade perdida citada no misterioso manuscrito 512. Ok. É uma. Então ele O só que estava é? no estado errado, é isso? Talvez ele só fosse muito ruim de geografia, porque nem brasileiro ele era. É, Nem índio, nem exatamente, tá brasileiro. vendo? É porque ele estava procurando só no lugar errado. Então. Esse manuscrito 512 é um dos arquivos manuscritos da época do Brasil colonial que era guardado no acervo da Biblioteca Nacional.
Uhum. Quando os portugueses chegaram aqui e isso não foi construído pelos portugueses, já estava aqui quando eles chegaram. Uhum. Então, e ninguém sabe de onde veio, nem quem fez, era muito avançado em comparação com as construções que os povos nativos, né, da época tinham. Uhum. E tem quem diga que vê luzes vagando no topo da cidade e percorrendo as ruas. E falam que, na verdade, essas luzes seriam as responsáveis por entrar na casa das pessoas e levá-las embora. E que esse seria o real motivo para a cidade esvaziar. Porque, independente do ciclo do diamante, a cidade já era. Ela tinha crescido num nível em que ela conseguiria se manter, mesmo sem os Hum. diamantes como fonte principal. Porque um Hum. monte de gente lá já era rica. Então falam que, na verdade, foi esse fator sobrenatural que fez a galera querer sair de lá. E é esse fator que faz a gente querer ir pra lá. Gente, apoie o Exatamente. podcast na Aurelo, tá na descrição do eu quero muito visitar. Agora, eu acho que eu vou pra mais trevosa. É que vai ficando mais trevoso quanto mais. O ranking vai subindo pelo nível de trevosidade, tá, Tá. gente? Agora a gente vai pra Arapira, no Paraná. Uhum. Você morou no Paraná, não morou ou não? Tô Não, morei confundindo. no Rio Grande Santa... do Sul. Ah, Rio Grande do Sul, tá. Hum. Olha, Arapira é a única cidade dessa da lista, até agora, que ninguém sabe por que essa cidade foi esvaziada. Ok. Não tem motivo. A cidade não tem nenhum morador. E a única coisa que segue ativa na cidade hoje é o cemitério, porque é o único cemitério da região, o que eu acho super creepy. A cidade não existe mais, a única coisa da cidade que é usada é o cemitério. Gente, eu adoro, adorei. Essa cidade, ela só é acessível por barco e Aham. ela só é visitada pelos locais 2 vezes por ano. Em finados, né? Porque o cemitério tá lá. E no dia 19 de março, que é o dia de São José do Ararapira, que é o Uhum. padroeiro da cidade. Tem um caseiro que trabalha lá, mas ele não mora lá. A cidade tá inteira lá vazia, gente. O caseiro vai lá só pra cuidar do cemitério, pra manter, né, o cemitério em dia, Uhum. e ele vai e não volta. E os moradores falam: "Não, não, gente, a cidade tá vazia, mas fica tranquilo porque não tem nenhuma assombração". Mas essa Aham. informação é veementemente desmentida pelos barqueiros. Porque os barqueiros estão lá todo dia transportando o povo de um lado pro outro, né? Ah. Os barqueiros, e não é um, não são todos os barqueiros que estão lá já viram pelo menos uma vez uma mulher de branco acenando para as embarcações que passam perto da cidade de madrugada. Porque assim, Creepy. gente, nessa região, pelo que eu estava vendo quando eu pesquisei, são várias cidades que são acessíveis de umas para as outras pelo barco, não é só Arapira, né? Hum. Então os barqueiros não levam só as pessoas, tipo, de qualquer lugar para Arapira, eles levam as pessoas para vários lugares, tipo um barco-táxi. Uhum. Mas eles só veem essa mulher acenando quando eles passam por essa região, mesmo que eles não vão parar para lá. Mesmo quando eles vão fazer outra coisa, essa mulher tá lá. Eles também falam que você sente cheiro de sangue na trilha entre a cidade e o cemitério, o que não faz sentido porque a cidade está vazia há anos. Que o sino da igreja do cemitério toca sozinho. E que se por algum acaso você vai para a cidade, você escuta gemidos vindo das celas da delegacia abandonada. E os barqueiros também têm relatos de crianças fantasma, provavelmente, porque crianças que tipo, não identificadas, que saem do cemitério para brincar pela cidade. Gente, como que é o nome dessa cidade? Arapira, Arapira, no Paraná. isso. Eu tô fazendo a lista pra gente visitar. Pois é. Muito bem. Ajudem a gente nessa empreitada, gente. Gente, eu quero ir lá falar com essa moça. De repente é ela que tá tocando o sino da cidade. Pode ser. De Ela toca o repente é ela sino. que fez igual Eita, esqueci o nome dele. Da primeira cidade, de Jairão. Ah, o guia, eu também já esqueci o nome dele, deixa eu voltar.
ou Shigeru Nakayama? Eu acho que ela fez igual o Shigeru. Quando Pode ela ser. viu que a cidade estava vazia, ela falou: eu vou me vestir de branco e vou levar minhas crianças pra brincar no cemitério, vai todo mundo ficar com medo, eu vou ficar com a cidade vazia. Vou começar a tocar o sino da igreja. Pra quê? Pra chamar as crianças pra ir jantar. Mas daí Ok. todo mundo fica com medo, ninguém vai pra cidade dela, ela fica tranquila. Livre-se Pode dos ser. outros. Nome disso, Pode ser, por que não? empreendedorismo. Se você não A pode. sombra enquanto eles dormem. Exato, se você não pode comprar a sua própria cidade, colonize a sua própria cidade sendo uma assombração, mesmo que você ainda esteja viva. Ó, a gente pode fazer Muito isso, a gente pode coaches hoje. escolher a gente pode escolher uma cidadezinha bem pequena aqui na Irlanda, e a Uhum, gente pode se vestir de assombração, a gente eu pode acho assustar todo ótimo. mundo. Não é A gente difícil, vai porque ter a uma gente é cidade. duas branca, pálida, anêmica, vai ser rápido, vai ser fácil. Vai todo mundo achar, a gente só se veste de branco. A gente pode trazer a lenda da loira do banheiro pra Irlanda. Exato. Por que não? Eu acho que um plano está se formando. Assine na Aurelo aqui pra gente poder financiar esse plano, essa empreitada. E, gente, vamos pra última da lista, Uhum. que também é bem trevosa, que é Cocossi, no Ceará. Gente, é mais trevosa que Arapira? Eu não sei, eu acho que tá pau a pau, vamos ver. Me dê Tá. sua opinião. Você decide aqui nos Você comentários. decide, qual você achou pior? Cocossi foi fundada no início do século XVIII e hoje só tem 2 famílias na cidade. E essas famílias vivem entre as ruínas e sobrevivem do turismo. Porque a cidade, a desolação trevosa da cidade, ela atrai um monte de fotógrafo e de jornalista. Hum, E essa cidade, ela só é, tipo, ocupada, entre aspas, durante o período de novenas a Nossa Senhora, que acontece entre 29 de novembro e 8 de dezembro. Porque eles passam, né, durante as novenas, passam pela igreja da cidade. Por conta disso, o único prédio que está relativamente preservado na cidade é a igreja. uhum, E por que a cidade está assim? Ninguém sabe, mas tem rumores, né? Tem quem diga que a cidade está abandonada por ter sido amaldiçoada por um padre furioso, que ele se sentiu desrespeitado por ter que rezar a mesma missa 2 vezes, porque uma família poderosa da cidade chegou atrasada na igreja. E aí dizem que o padre amaldiçoou a cidade inteira e ele disse que só a igreja ia sobreviver. E achei bizarramente, só a uma igreja. reação exagerada da parte do padre. Ele podia só ter expulsado a família da igreja. É de bom tom? Não é de bom tom. Não é de bom tom. Mas Achei assim também, deselegante. né? Querendo ou não, o padre responde pra alguém, né? O padre tem chefe. Eu acho que você não pode só quicar a família mais poderosa da cidade Ele sem perder amaldiçoou a sua cidade paróquia. inteira. Mas é que assim, ele amaldiçoou a cidade e ok. Tipo, vão falar o quê pra ele? Ele não desrespeitou ninguém, ele amaldiçoou a cidade toda. Você se sentiu afetado, o problema você foi com todo mundo. Não foi tipo, saia você, ele não humilhou ninguém. Hum, Enfim, não sei. O que vocês pode acham? Nos ser. contam. E tem outra lenda que consiste na história de um vaqueiro que passou por lá no dia de finados e ele achou uma menina perdida e com fome. E ele levou essa menina pra casa dele e tratou essa menina como filha. A menina tava perdida, parecia ser órfã, tava com fome, tava maltrapilha. Hum, Ok. Depois disso, ele saiu pra tolher o gado, né? Pra, tipo, juntar o gado. E falou pra menina: olha, eu vou, mas eu volto a tempo pra ceia de Natal. Que seria, tipo, no dia seguinte. hum, Ele foi, fez isso, cuidou do gado, ficou meio que o dia fora por conta do tamanho da terra e tal, né? Quando ele voltou, ele encontrou a casa em ruínas e ele foi informado que o lugar estava abandonado há décadas. E que antes disso, naquela casa morava uma mulher sozinha que ficava sentada na cadeira esperando o pai dela voltar. gente, que creepy. E É, ele lá fazendo de tudo, cozinhando, limpando pra essa menina. pois é. E é isso, gente. São essas 5 Espera cidades que eu caí da abandonadas do cadeira. Brasil. Eita. É a assombração de Cocossi. Eu fui falar mal da menina, que ela tava comendo e Aí. bebendo de graça lá na casa do velho, ó. Aí, tá vendo? Não fale mal dela. Eu achei que a mais assombrada, ainda mais trevosa é Igatu. Gato não, era pira, né?
Isso. Igatu é a Machu Picchu do Brasil. Isso. Ah, Desculpa. É que eu tudo bem. esqueci de escrever a última, daí eu achava que era. Arapira. É, Arapira. Eu É, acho que Arapira, no Paraná, essa é que eu quero visitar melhor. eu também acho. Acho que ela é a pior mesmo. Hum. Gente, e aí, o que vocês acham? Vocês conhecem alguma cidade? Então, e a gente pode ir pra Arapira e trazer a excursão do Patramada, a caravana do Patramada. Sim. Isso. Daí, coitada da mulher. Ela vai, daí ela vai falar que a gente quer assombração e ela vai deixar a cidade. Ela vai desistir, ela vai falar, Ela não. vai desistir, isso daqui não é vida pra mim, não. Não posso passar a eternidade aqui assombrando com esse povo aqui, não. É isso, eu adorei. Ai, obrigada. Bom, Eu gente, adorei. se você gostou, se você tem sugestões, se você tem ponderações, se você quer dar feliz ano novo, curte, se Isso. inscreve, compartilha. Se inscreva no canal. Se você gostou, a gente tem episódios exclusivos que não tem aqui no canal. A gente tem no podcast Patramada Criminal, que tá no Spotify, Deezer ou em qualquer lugar que você ache seus podcasts. E se você quiser, como a gente já falou, apoie na Aurelo, que daí você recebe, além de outros episódios, você recebe episódios exclusivos. Yeah, yeah. Yeah. E feliz Eu ano não sei o que novo, foi sejam isso. bons. Gente, que esse ano seja melhor com. É isso. Que esse ano seja melhor. Menos dificuldades, mais alegria, mais serotonina. E é o desejo do Pátria Amada para a sua família. Tchau.